Bom dia, eu sou Alexandre do canal Livre Pensador. Estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para fazer uma analogia entre o ser e o não ser religioso. A pessoa sem religião é alegre, é feliz. Que diferença faz quando você abandona a religião, a crença em um ser sobrenatural, seja ele um, ou dois, ou três? Que diferença faz? Porque ser religioso é acreditar no sagrado, é acreditar no sobrenatural, é acreditar que existe poderes impessoal, poderes invisíveis que controla a vida do ser humano, seja poder do bem ou poder do mal. Isso é que tem em comum entre as religiões, entre o ser religioso ou não. É por isso que eu fico desconfiado de um ateísmo que diz que crê em reencarnação, que diz que crê em simpatia, que me fugiu da mente aqui agora, em despachos, em cartomante, em lemão, essas coisas. Tem alguns aí que diz que é ateu e acredita nessas coisas. Crê em magia branca ou magia negra. Pois eu estava assistindo um vídeo aí de uma determinada pessoa e ele disse que era ateu para com o Deus da Bíblia, que ele não acreditava no Deus da Bíblia, mas ele acredita em reencarnação, ele acredita em numerologia. Então ele acha que tem algum poder, a crença é essa, que tem algum poder que controla a vida das pessoas, que tem influência sobre a vida das pessoas para fazer o bem ou o mal. Então, o ateu, ou cético, ou agnóstico, comportamental, ele não acredita em força nenhuma sobrenatural e vive como se essas forças não existiam. Então, qual é o benefício que se tem quando a pessoa se torna assim, que diz não a todo o sistema sobrenatural? Eu acreditava no sobrenatural, que existia um ser sobrenatural, que é intitulado de Deus, que fez o universo e controla esse universo, controla a vida das pessoas e está preocupado com a vida das pessoas, o que a pessoa faz ou o que deixa de fazer, que está preocupado até mesmo com aquilo que a pessoa está pensando. Eu acreditava nisso, de um ser onisciente, que estava ciente de todas as coisas, um ser onipresente que estava em todo lugar.
E por causa disso, eu usava esse ditado. Não adianta esconder dos homens, mas não pode esconder de Deus. Então você faz aqui escondido dos homens, mas não faz escondido de Deus. Não adianta você beber uma cerveja escondida dos homens, mas Deus está lhe vendo, Deus está lhe fiscalizando. Esse é o linguajar religioso, o linguajar daqueles que acreditam num ser invisível, num ser sobrenatural. Então aqueles que acreditam, que tem essa crença, e acredita mesmo, piamente, e ele está fazendo algo que ele está achando que está errado, e ele está escondendo daquela comunidade em que ele faz parte, e que ele mesmo lá no íntimo ele sente, porque ele concordou com aquilo, embora ele não esteja praticando aquilo que ele acha certo, no momento que ele está fazendo aquilo que ele acha errado, às escondidas, ele não está sendo feliz. Ele não é feliz. Porque dura coisa, a pessoa está fazendo uma determinada coisa que no íntimo ele diz que é errado. Mas mesmo assim, pelo impulso e pela força do desejo daquela coisa ser boa, ele vai e faz. É ruim a pessoa viver dessa maneira. E eu conheci muitos, e conheço muitos que assim vivem, às escondidas. Ele quer ser religioso, mas ao mesmo tempo, as coisas, como ele diz, as coisas da natureza humana, uma cervejinha gelada, uma experiência com a nova pessoa, isso lhe traz uma tentação. E ele fica entre a cruz e a espada. Conheci pessoas, e conheço, que bebia escondido dentro do carro, pegava a cerveja, colocava dentro do carro e ali ficava conversando, ele e outro, mas ninguém sabia que a cerveja estava ali dentro bebendo. Se passasse um co-irmão, se passasse um membro da sua comunidade, não ia saber se ele estava bebendo ou não. Mas ao mesmo tempo ele acredita que Deus estava vendo. Mas naquela hora ali ele se torna ateu. Ele esquece disso, ele esquece de Deus. Ele deixa Deus para escanteio e bota Deus de lado. Ele esquece de Deus naquele momento. Para ele ali, Deus naquele momento não existe. Mas depois, vem o peso, a culpa, o peso na consciência. Estou fazendo errado. Pequei, Senhor, contra ti. Eu estou agindo errado, me ajuda, Senhor, a me consertar. Me ajuda a renunciar, Senhor. E aí vem a acusação. Vem um sentimento de culpa. Então a pessoa não vive feliz. E aí? E o que abandona essas coisas aí? Que não acredita na existência de um ser sobrenatural. Que não acredita num Criador. O que acredita na evolução. Que acredita que o universo existe por si mesmo e que ninguém criou e que tudo aí evoluiu, que não dependeu de criador nenhum, que nada aí foi feito num passo de mágica, nenhum falar já isso e ouve isso, como diz na Bíblia, que tudo levou milhões de anos ou até bilhões de anos para acontecer. Então, esses que vivem assim, bebem publicamente. Faz as suas coisas publicamente. Fuma seu cigarro publicamente, embora esteja ali prejudicando.
beba a sua cerveja publicamente. Aqueles que bebem com excesso estão se prejudicando. Porque o álcool com excesso diz que engrossa o sangue e leva ao entupimento das artérias e leva você a é exigido que você passe pela cirurgia e você vai sofrer por causa disso. Então, o que não é mais dessas crenças, que não tem mais essas crenças religiosas, de que Deus está vendo, de que Deus vai punir, e que o irmão está vendo essas coisas, ele vive melhor. Ele vive melhor. Porque ele vive e faz as coisas que é lícita, as coisas que estão de acordo com as leis do seu país, as coisas que não ferem os direitos do seu próximo, do seu vizinho. Se você faz as coisas que não ferem as leis e que respeitam o direito seu e dos seus vizinhos, se você cumpre os seus deveres, você pode andar na sociedade de cabeça erguida. De cabeça erguida. Você pode beber, você pode fumar, você não tem dia santo, você não tem obrigação de ir para a igreja, para culto, de guardar dia santo, de fazer penitência, de fazer procissão, de ir para uma lapa, pagar promessa, de fazer bobagens, carregar a cruz, não sei quantos quilômetros, andar de pé, não sei quantos quilômetros, para pagar uma promessa ou fazer um pedido. Você não acredita em nada disso, está longe dessas coisas aí. Você vive muito melhor vivendo a realidade e liberto dessas fantasias que há no mundo, principalmente dentro do pensamento religioso. Do pensamento religioso. Então é isso. Eu de primeiro não comia isso, não comia aquilo, não trabalhava nesse dia, tinha que guardar determinados dias do mês, tinha que jejuar, e assim, tudo isso, obrigações religiosas. Obrigações religiosas. Hoje não tenho nada disso. Estou vivendo mal? Não, estou vivendo bem. Estou vivendo bem. Estou vivendo bem, sem culpa em minha mente, sem sentimento de culpa. Infeliz é aquele que está agregado a uma religião e que não cumpre os deveres, as obrigações da religião, porque são deveres difíceis das pessoas obedecer, impossível das pessoas obedecer. Então, eu não vivo com sentimento de culpa, mas aqueles que estão lá estão carregados com sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa traz o quê? O estresse para a vida da pessoa. Deixa a pessoa estressada. Uma pessoa que diz, aqui no Brasil, um adventista do sétimo dia, outro que guarda o sábado, e que sabe que o sábado, segundo é ensinado na Bíblia, é de um pôr do sol a outro. E quando dá sexta-feira, ele ainda está à noite ainda comprando coisa, se preparando, ainda está fazendo coisa dentro de casa, com o fogo aceso. Ele está em paz com a consciência dele? Ele tá em paz de maneira nenhuma. Ele está sem paz, porque a acusação está caindo sobre ele, o sentimento de culpa está sobre ele. Ele vai fazer a oração da noite pedindo perdão. Oh, Senhor, me perdoa, se eu não estou guardando o sábado corretamente, Senhor. Se eu estou profanando o sábado, pisando, me ajuda a melhor guardar o sábado, a estar preparado antes do pôr do sol. E aí tal essa lenga-lenga toda semana. É isso, essas orações toda semana e não vê ajuda nenhuma. E não vê ajuda nenhuma. As transgressões continuam do mesmo jeito. Aí quando ele sabe que não guarda, que é difícil de guardar, aqui no Brasil, em outros países também,
que o sábado é dia de trabalho normal, é dia de trabalho normal como qualquer outro dia, aí ele vai ficar dizendo, eu estou fazendo o que posso, eu estou fazendo dentro do possível. Mas lá não está dizendo que você deve fazer dentro do possível, lá está dizendo que você deve guardar. Lembra do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás, fará toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Por não entender, as pessoas abraçam isso aí, sem primeiro perguntar para quem ele falou isso. Para quem ele falou? Ele falou isso para um povo, uma tribo, um povo que fez uma aliança com ele, e que esse povo estava obrigado a chegar no seu país e guardar esse dia como um dia de feriado, um dia de descanso nacional, e que ninguém podia fazer nada. Tanto empregado como patrão, tanto o senhor como o servo, guardava. Naquele dia ninguém ia para o campo, ninguém ia colher nada, os animais descansavam e tudo. E hoje, que o patrão não guarda, mas o empregado guarda, e aí fica aquela controvérsia. Muitas vezes o empregado sai depois do pôr do sol, ou muitas vezes o patrão não dá o dia de descanso. Então, mas tudo isso a pessoa faz no pensamento de agradar a um ser sobrenatural que não existe, de fazer a vontade de um ser que não existe, e ele vê que ele passa sempre por dificuldade. Então, o que se afastou disso aí, o que abandonou isso aí, não por revolta, não porque se revoltou, não é porque se revoltou com Deus ou com deuses, não é porque se revoltou contra a religião, é porque caiu em si, caiu na realidade de que a religião é uma invenção do homem, é feita pelo homem. E o homem, a sociedade é quem inventa as religiões, inventa também os deuses, cria os rituais, cria os livros sagrados, cria os rituais de iniciação, as condições para a pessoa fazer parte daquela religião. Tudo isso é o homem que cria. E quem nasceu naquela sociedade, vai aprender todos os princípios daquela religião, já desde pequeno. Vai aprender aquilo ali. E vai se filiar àquela religião dos seus pais. A outra sociedade que tem outro Deus e que tem a sua religião, a mesma coisa. E todos irão se sentir bem dentro da sua. Agora, o pior é quando uma diz que é melhor do que a outra. Que o Deus dela é superior ao do outro. E que a cultura dela é melhor do que a do outro. Aí é que entra essa doença chamada etnocentrismo, que causa guerra, que causa intolerância entre as pessoas e entre as culturas, como a gente vê aí. Uma religião demonizando a outra, dizendo que aquela é do mal e a minha é do bem. A minha é do bem, a tua é do mal. O meu ritual é certo, o teu é errado. Então aí há confusão. Mas feliz é aquele que não está ligado. Aquele que se tornou cético. Aquele que se tornou agnóstico. Aquele que se tornou materialista. Aquele que não crê no sobrenatural, mas sim no natural. Aquele que acredita no material e não no espiritual. Aquele que abandonou a crença no espiritual e crê no materialista. Aquele que acredita no que vê. Aquele que acredita no que vê, no que pega, no que sente, no que cheira. Esse é um ser racional. E aqueles que querem acreditar no que não vê, que acreditar no que não vê, diz que é real, aquilo que não vê, aquilo que não pega, esse aí é irracional, não está usando a razão, é fácil de ser enganado,
é fácil de ser ludibriado, como essas pessoas aí que foram à procura de João de Deus, atrás de cura espiritual. Se existe a cura material, se existe os médicos capacitados que estudaram para isso e que faz as coisas naturalmente, sem dizer que foi Deus ou Deus que deu capacidade para fazer aquilo ali. Então essa questão e o benefício que a pessoa que não acredita e que não precisa de viver em religião nenhuma, ele vive menos despreocupado e vive também vida alegre, porque ele anda com coerência. Ele anda com coerência e os ditos dele é com racionalidade, é com razão. Ele fala as coisas com razão. Não repete como papagaio. Ele fala as coisas com razão, ele usa a racionalidade. Um carro bateu e ali 10 pessoas. 9 morreu e uma escapou. Aquela uma que escapou dá uma entrevista e diz assim: Deus me livrou. Deus me livrou. Quer dizer, as outras Deus deixou morrer, as 9 Deus deixou morrer. A lógica é essa. Se Deus livrou ele é porque ele era mais importante? Será que ele era que tinha mais compromisso, mais coisas para realizar? É só ele que tinha família? Só ele que tinha parentes? Não, e os outros? Então, Deus não livrou ninguém. Simplesmente ele deu sorte, ele deu uma sorte, e os outros deram azar de estar ali no dia errado, na hora errada, deram azar. E ele teve sorte. E Deus nenhum tá dentro disso aí, porque Deus nenhum existe. E isso é que o povo tem que falar com consciência. E a pessoa que é religioso, ele não tem essa consciência. Ele não tem a consciência do que está falando. Ele não raciocina o que ele está falando. Olha o que eu estou falando. Ele não pesa os pró e o contra, não. Ele só pesa só os pró. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha e se inscreva no meu canal. E aí vamos viver a realidade. A realidade sem ideias religiosas.